Vamos criar uma tag HTML? Hoje eu vou falar sobre o Web Components. E aí pessoal, meu nome é Vinícius Dias, bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu vou sair um pouco da minha zona de conforto. Eu tenho trazido bastantes conteúdos sobre back-end, princípios, conceitos e até alguns sobre PHP, novidades e etc. Mas hoje eu vou falar sobre um conceito do front-end. Então se você gosta da ideia de eu trazer mais conteúdo de front-end, já deixa aqui nos comentários e já deixa o like também. Como eu acredito que a maioria das pessoas que me acompanham aqui são desenvolvedores web, eu acho que esse conteúdo vai ser bastante interessante. Mas chega de enrolação e vamos direto para a prática. O que é esse tal de Web Component? Super simplificando o conceito, um Web Component basicamente é, como o nome já diz, um componente web, uma tag HTML, por exemplo. Então, através de um Web Component, eu posso adicionar elementos na tela e manipular. Por exemplo, a div é um Web Component, ou a tag p é um Web Component, mas o que eu quero é criar meu próprio Web Component, ou seja, eu vou criar uma tag HTML. Então vamos nessa, criar um arquivo HTML aqui para a gente começar a brincar. Então eu vou criar a minha index, vai ter título Web Component e só. Agora o que eu quero fazer? Eu quero criar um novo elemento. Como vai ser esse elemento? Quando eu digitar a tag app-botão, eu quero que ele adicione um botão na tela e que adicione junto com o texto que eu defini um contador. E quando eu for clicando, esse contador vai aumentando. Só isso. Então vamos lá. Vou criar app-botão. Show de bola. Aqui eu posso colocar algum texto ou não. Vamos colocar aqui algum texto. Só para a gente ver que isso vai gerar um probleminha. Mas, sem problema, vamos continuar. Essa tag ela não existe, então se eu executar esse código agora no navegador, ele simplesmente vai interpretar isso aqui como texto e deixar passar, como se isso fosse uma tag que eu digitei errado, ele não vai interpretar de forma semântica. O que eu quero é dar algum significado para essa tag, então eu vou criar essa tag. Vamos lá. Para eu criar essa tag, eu preciso de JavaScript. Então eu poderia botar todo o script aqui, mas vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar de botão.js. Simples e eficaz. Beleza. Agora, nesse arquivo JavaScript, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir esse elemento customizado, esse elemento personalizado. Qual o nome do elemento? app-botão. Então vamos lá. Como eu posso definir um elemento? Dentro de Window, que é como se fosse um mega variável global aqui, eu tenho acesso a Custom Elements. Aqui eu tenho todos os elementos customizados, os elementos personalizados. Então eu vou definir um novo, define. Posso adicionar aqui o nome, que é app-botão, e aqui eu preciso passar um construtor desse elemento. A gente ainda não tem isso, então vamos criar. Para eu criar um construtor, eu posso criar uma classe com um nome qualquer, vou chamar de botão, e fazer com que ela estenda HTML element. Então, basicamente, a minha classe botão é um HTML element. Simples assim. Então já posso passar essa classe para cá. Então repara que eu ainda não criei um objeto do tipo botão. O JavaScript vai fazer isso para mim quando eu adicionar lá na tela uma tag app-botão. Bem legal, né? Teoricamente, isso é tudo que a gente precisa para essa classe já ser executada. Só para a gente garantir que ela realmente está sendo executada, vou criar um construtor e fazer um console.log, dizendo fui criado. Pronto, esse botão foi criado. Então vamos tentar executar isso aqui no navegador e ver se aparece lá no console alguma coisa. Abrindo no navegador, beleza, apareceu algum texto. Quando eu abro o console, fui criado. Até agora, sem problemas, então só isso eu acho que já vale o like, né? A gente já criou uma tag personalizada, poxa. Mas vamos continuar que não acabou por aí. O que eu quero agora é que essa tag aqui não seja interpretada como um texto qualquer. Eu quero que seja um botão. Então eu preciso, para esse meu elemento, criar algum template. E aqui a gente começa a complicar um pouco. Mas vamos por parte. Existe um conceito chamado DOM. Você pode entrar em muito mais detalhes sobre isso em outros conteúdos. Eu vou deixar algumas referências aqui. Mas basicamente DOM é Document Object Model, ou modelo de objetos no documento. Basicamente o DOM é a forma como o navegador organiza os elementos na tela. Super simplificando o conceito. E o que eu quero fazer aqui é criar um DOM específico para esse meu elemento. Isso é conhecido como Shadow DOM. Então aqui, no meu elemento, eu vou fazer um Attach Shadow, ou seja, adicione um Shadow DOM aqui. E eu preciso passar esse parâmetro, o modo em que ele vai ser adicionado. Eu estou passando o modo Open para que o JavaScript consiga acessar esse Shadow DOM e a gente brincar um pouquinho. Eu não vou entrar muito em detalhes dessas coisas para que a gente consiga finalizar essa classe hoje, esse elemento completo hoje. Mas se você quiser um vídeo com mais detalhes sobre cada um dos parâmetros, deixa lá no comentário. Mas continuando, o que eu quero fazer agora é, no meu Shadow Root, ou seja, na raiz do meu Shadow DOM, adicionar append child. Adicionar algum elemento, que vai ser o meu template.
Então eu preciso criar esse template, né? Vamos lá, vamos criar esse template. Const template. E aqui o que é esse template? É um elemento HTML também. Então eu posso criar com document create element. E aqui eu informo a tag do elemento que eu quero criar, que vai ser a tag template mesmo. Bastante utilizada para isso, para criar templates de elementos personalizados. Caso você não conheça muito de front-end, quando eu faço document.createElement, basicamente, eu estou criando uma tag HTML, criando um elemento, mas não estou adicionando em nenhum lugar do DOM. Então o que vai acontecer é que esse template é um web element, mas que está aqui, é um web component, né? É um elemento, mas que está só na memória. Então eu preciso, depois de preencher e manipular ele, adicionar em algum lugar do DOM, beleza? Por isso a gente faz esse append child, mas a gente já vai mudar ele. Mas continuando, agora nesse template eu preciso de um HTML, né? Então vou adicionar aqui um HTML. E inclusive aqui nesse HTML, eu posso ter algum estilo. E a gente vai trabalhar com um estilo bem feioso, porque eu sou péssimo com front-end, mas a gente vai botar algum estilo. Agora o foco é, eu quero ter um botão aqui. E esse botão vai ter algum texto, que a pessoa digitar aqui, mais um span contendo o contador. Então aqui dentro eu vou começar com 0 e vamos ver o que acontece agora se eu salvar. Só que antes, lembra, eu criei esse template aqui em memória. O que eu quero adicionar é o conteúdo desse template. Não quero adicionar o template em si. Então vou pegar o template.content, só que eu quero clonar esse template. Por quê? Eu posso ter aqui vários botões, um monte. E se eu não clonar, eu vou estar utilizando o conteúdo sempre do mesmo template. Então a modificação de um pode afetar o outro. Então o que eu quero fazer aqui é clonar esse elemento HTML. Vamos dizer assim. Aqui eu vou passar um true para clonar todos os elementos filhos. Show de bola, eu sei que está ficando complexo, mas acompanha aqui que vai dar certo, espero eu. Então voltando lá para o navegador, quando eu atualizo, opa, a gente tem uma parte do resultado esperado, mas nem tudo. Repara que o botão apareceu com aquele contador 0, só que o algum texto sumiu. E realmente faz sentido. Como que o meu componente HTML vai saber onde colocar aquele texto? Então eu vou ensinar ele. Eu vou dizer, olha só, aqui eu tenho um espaço para você adicionar texto. Então vou criar uma tag slot. E eu preciso dar um nome para essa tag. E eu vou chamar de texto mesmo. Agora lá no meu HTML, para identificar que aquele texto tem que entrar aqui, eu preciso adicionar um elemento aqui, por exemplo, um span. E eu vou dizer que o slot desse span, é o texto. Então vamos lá, colocar algum texto aqui dentro. Então repara que aqui o nome texto corresponde com o nome texto daqui. E se tudo der certo, nada der errado, se eu não dei bobeira, tem lá algum texto 0. Então aqui a gente já viu como criar um elemento HTML, como adicionar slots no nosso template, como criar template. Se isso não merece like, eu não sei mais o que merece. Mas vamos para a próxima parte para a gente finalizar, que é quando clicar, incrementar esse 0. E o que acontece? Quando o meu elemento é criado, a gente chama o construtor. Só que quando ele é adicionado na tela, um outro método é chamado, que é o connected callback. Então vamos chamar aqui um console log para garantir que esse método é chamado. Então vou botar aqui um console log callback para ver se eu não escrevi errado. E quando eu vejo no console, callback está sendo chamado. Então, sempre que esse elemento for adicionado na tela, esse callback vai ser chamado. E para você ver que isso é verdade, eu vou adicionar 2 aqui. E eu preciso ter 2 chamadas desse callback. Quando eu atualizo, repara, o elemento foi criado, chamou o callback. Foi criado, chamou o callback. Então o que a gente vai fazer? No construtor a gente está inicializando tudo, só que quando ele for adicionado à tela, a gente vai fazer o quê? Vai adicionar um evento, uma escuta de evento nesse botão. Então vamos nessa. Como que eu posso pegar esse botão? Const button. Eu posso, a partir do meu shadow root, eu posso fazer um query selector. Então da mesma forma como a gente faz um document.querySelector para pegar algum elemento na tela, eu posso fazer shadowroot.querySelector para pegar algum elemento dentro do meu Shadow DOM. Então vamos lá, vou pegar esse botão. Button. Então peguei esse elemento e vou adicionar uma escuta de evento nele. Então button.addEventListener. Quando alguém clicar, eu quero que isso aqui aconteça. O que vai acontecer? A gente vai incrementar o valor de contador. Então vamos pegar o conteúdo de contador. Vamos lá, const contador é igual a this shadowroot.getElementById. Qual é o ID? Contador. Um show de bola. Peguei o contador. Agora aqui o que eu vou fazer é contador.
inner text, o conteúdo, texto desse contador, vai ser igual a o conteúdo dele mesmo, contador.text, aqui. O que eu estou fazendo? O conteúdo dele vai ser igual ao conteúdo dele como inteiro, mais 1. Então, estou incrementando. Beleza. Teoricamente, isso aqui deve ser o suficiente para a gente conseguir incrementar o contador lá, se eu não dei nenhuma bobeira. Agora, quando eu clico, opa, funcionou. E repara que, embora eu tenha utilizado o mesmo ID aqui no contador, quando eu clico, ele incrementa o contador correto, porque a gente está trabalhando com Shadow DOM. Ou seja, esse contador que existe em um botão não existe no outro. Os IDs não são conflitantes. Inclusive, para a gente ver isso daqui, eu vou criar um estilo para button. E se eu estou criando um estilo para button, todos vão ter que ser estilizados, né? Inclusive, se eu tiver um aqui fora, botão fora. Então vamos lá. Tenho aqui 3 botões, show de bola. Agora eu vou adicionar algum estilo feioso aqui em button. Por exemplo, cor vermelha, border radius 5 pixels e botar um background feioso também, de verde com rosa. Show de bola, porque eu sou um ótimo designer. E repara, nossa, ficou muito bonito. Os botões que são personalizados, que são meus, foram afetados por aquele button. Agora, o botão que está fora do Shadow DOM não foi afetado. Então repara que eu clico aqui e nada acontece, mas nesses o contador é incrementado corretamente. Então assim a gente consegue criar um Web Element, um elemento personalizado. E se você parar para pensar, isso pode no futuro, dependendo de como essa API evolua, substituir bibliotecas como React, como Vue, que basicamente criam elementos web. A intenção da especificação não necessariamente é essa, e inclusive algumas bibliotecas já utilizam Web Components para renderizar os seus próprios componentes. Mas é uma reflexão interessante para a gente que trabalha com web, né? Com isso, a gente consegue criar interfaces completamente personalizadas e com código bem dividido, componentizado, utilizando JavaScript puro. Então, se você curtiu essa ideia de trazer front-end e algumas coisas interessantes do front, não esquece de deixar o curtir, comentar, me dizendo o que você achou, compartilha esse vídeo também e faz tudo mais que youtuber costuma pedir. Te espero em outros vídeos aqui no canal.